Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com o tema livre e já deixo à disposição de vocês as dúvidas, as questões que vocês queiram colocar para a gente poder conversar. Então hoje quem faz o estudo são vocês, então fiquem à vontade, coloquem aí suas questões. Se não tiver pergunta a gente vai embora, não tem problema. Alguém tiver alguma colocação? Enquanto isso, enquanto vocês não colocam, a gente fala sobre o tema que a gente começou a conversar, que é exatamente o futebol. E a gente fica, como eu falei para vocês numa outra oportunidade, a doutrina espírita nos dá possibilidade de tratarmos de qualquer tema que nós quisermos, já que ela tem em sua estrutura as bases da ciência, as bases da filosofia e as bases da fé, das crenças, da religião de um modo geral. E quando a gente fala de futebol é interessante a gente começar a analisar as formas, que nós encontramos de promover a alegria, de promover a felicidade. Infelizmente, quando nós começamos a alimentar essa nossa felicidade dentro desse espírito de competitividade, infelizmente nós nos sentimos felizes em detrimento da tristeza de outros. Então ainda não temos o equilíbrio perfeito de fazer com que todos nos sintamos felizes, ou todos possamos compartilhar dessas mesmas conquistas, dessas mesmas glórias. Então, por isso nós ainda nos encontramos divididos, nos encontramos ainda separados pelas nossas preferências, pelas nossas tendências, e isso nada mais é do que a reflexão, ou melhor, isso se reflete no nosso individualismo, já que nós vivemos cada qual dentro do seu mundo, e nesse mundo nós temos as nossas preferências, as nossas tendências, e naturalmente a gente sempre procura fazer com que elas se destaquem mais para poder fazer com que nós nos sintamos dentro alimentados por esse sentimento de prazer. Então, infelizmente são poucos os motivos em que todos nós conseguimos nos sentir satisfeitos num mundo como o nosso. Se nós pensarmos, por exemplo, nas grandes tragédias, então a gente percebe que muitas vezes no mundo de provas e expiações nós somos estimulados, não promovendo para nós a alegria de modo geral, mas promovendo em nós o sentimento de dor, o sentimento de compaixão. E aí, inevitavelmente, nós sempre vemos que todos nós nos sensibilizamos com essas grandes tragédias que acontecem, principalmente naqueles países que são menos favorecidos. E ainda assim, diante das tragédias, bom dia pessoal que chegou, ainda assim, diante das tragédias, nós ainda temos um sentimento parcial. Eu dei uma aula essa semana de geografia para um aluno, e nós falávamos um pouquinho sobre os países do Oriente Médio. E aí, falando um pouquinho sobre as características de cada um, nós chegamos ali no Irã, Iraque, Afeganistão, e inevitavelmente falamos sobre o regime talibã e consequentemente o grupo terrorista Al-Qaeda, e consequentemente chegamos nos atentados de 11 de setembro de 2001. E eu conversava com esse aluno, uma criança ainda, e que praticamente tinha acabado de nascer naquele período, e eu comentava com ele o que aconteceu naquele dia. Que eu me recordo que eu estava fazendo ali os meus trabalhos, uma amiga me ligou e perguntou: você está vendo a televisão? Eu falei: não, estou aqui mexendo com as minhas coisas. Eu falei: então liga para você ver uma coisa. E quando eu liguei, o primeiro avião já tinha acertado a torre lá de Nova York, e poucos minutos depois viria o segundo avião. E eu contava para ele esses fatos. Então a gente pensa assim, uma grande tragédia que aconteceu, um ato terrorista, mas aí então a gente já começa a entrar naquela questão do individualismo, que inevitavelmente acaba afetando a todos nós. Uma parte do mundo gosta, se sente afinizado com a cultura norte-americana, com a cultura dos Estados Unidos em especial, enquanto que outra parte do mundo detesta esse país.
E aí então, naquele momento em que aconteceram esses atentados, algumas empresas, né, jornalísticas de comunicação mostravam imagens pelo mundo afora. E quando as câmeras de televisão começavam a fazer as filmagens nos países da Europa, nós vimos ali a tristeza, né, o estarrecimento das pessoas vendo aquela tragédia, o medo sendo disseminado entre todos, e depois começou a mostrar as câmeras no Oriente Médio, em que as pessoas comemoravam, queimavam as bandeiras norte-americanas, queimavam a bandeira norte-americana, fazia festa na rua, aplaudia por tudo aquilo que acontecia. Então a gente vê que, apesar de nós vivemos num mundo com muitas dores, com muito sofrimento, ainda assim nós somos partidaristas. Então são raras as vezes em que nós todos, de um modo geral, na coletividade do nosso planeta, nós conseguimos compartilhar, né, um momento uniforme, um momento harmonizado, né? Legal, Sérgio, grande abraço. E aí então nós temos essa dificuldade ainda, né, de fazermos com que o nosso mundo vá se transformando, em que nós encontremos ainda aquele pensamento comum de fraternidade, de amor universal. Nós vemos claramente isso, né? A Cida colocou, né, aqui em BH, uma mãe deu seu filho de 2 meses para um casal no Rio e criou uma história que seu filho tinha sido sequestrado por um casal chinês. Esse caso pode ter sido espiritual, ele pode ter sido levado a fazer isso por algum espírito. Cida, a gente lembra sempre que nós temos o livre-arbítrio, né, que é considerado um ponto fundamental, o atributo fundamental que Deus concedeu a todos nós. Então não há dúvida de que nós somos influenciados pelos espíritos, mas essa influência é assimilada a partir do momento em que nós temos tendências para realizar aquilo. Então nós podemos pensar o seguinte: se uma pessoa começa a usar drogas, ela usa a droga porque ela foi influenciada ou porque ela tinha tendência a usar essa substância. E aí então nós começamos a partir do princípio de que todas as influências elas começam a partir daquilo que nós oferecemos. Eu não sou usuário de droga, eu tenho simplesmente abominação por drogas, então pode ter uma legião de espíritos me inspirando a fazer isso que certamente eu não vou fazer. Por mais que eles tentem, por mais que eles se esforcem, é algo que eu não aceito, é algo que eu não quero. Mas eu tenho fraquezas morais de outras ordens que seriam muito fáceis de ser estimuladas. Então a gente lembra o seguinte, que eu, tendo essas dificuldades, trazendo esses desequilíbrios, certamente eu posso ser influenciado pelos espíritos a partir do momento em que eles encontram condições dentro de mim. No caso, por exemplo, de um crime que é cometido, de um assassinato, de um assalto, de um sequestro, das violências que nós encontramos, então a gente lembra sempre que não é um espírito que encontra alguém na rua e simplesmente faz com que do nada ela se transforme numa criminosa. Então, a princípio, se eu tenho o desejo de fazer alguma coisa, nós lembramos sempre que os espíritos nos estimulam. Os espíritos nos estimulam a fazer aquilo que nós temos tendência, de acordo com as inimizades que nós temos. Então vamos supor que eu tenha, junto de mim, espíritos que desejam me prejudicar de alguma forma, eles vão me acompanhando, minuto a minuto, segundo a segundo, observando aquilo que eu faço, observando aquilo que eu tenho de tendência, observando as minhas intenções, os meus desejos, e dessa forma eles acabam então me estimulando a isso. Agora, se eu não tenho essa tendência, ou mesmo que eu tenha essa tendência, mas eu não tenho as inimizades, eu acabo fazendo por vontade própria. Então a gente lembra sempre que nesse caso, uma mulher que sequestrava seu filho, a gente não sabe, a princípio nós consideramos sempre que um criminoso é um espírito doente. A gente não fala uma pessoa que é psicologicamente doente, a gente fala de uma pessoa que é espiritualmente doente. E o que significa doença? É aquele que não vive na condição de saúde, é aquele que não vive uma condição saudável. Então, se nós pensarmos que todas as pessoas hoje, aqui no mundo, tiveram uma história no passado, essa história vem acompanhando essas pessoas e, consequentemente, também aquilo que vem como desdobramento. Então, essa pessoa trouxe desequilíbrios do passado, tinha necessidade de ter, por exemplo, né, de se livrar de uma criança, sabe-se lá qual é a relação que ela tem com essa criança, sabe-se lá qual é o distúrbio que ela sofreu durante a gravidez, sabe-se lá quais foram as pressões que ela sofreu, qual era o que ela pensava a respeito dessa relação de maternidade. Então,
Muitas vezes as pessoas se livram, porque da mesma forma que essa mãe, por exemplo, acabou inventando uma história de sequestro, nós temos mães que jogam filhos no lixo, nós temos mães que doam para adoção. Só que a gente percebe que, de um modo geral, a intenção de não ter essa criança, de não cuidar dessa criança, acaba sendo geral. Mas o modo como cada uma resolve vai depender dos seus valores, vai depender das possibilidades. Essa mãe, por exemplo, doou um filho, ou deu um filho, inventando um sequestro. Por outro lado, nós temos pessoas que fazem aborto. Nós temos mães que sequer deixam os filhos nascerem. Então a gente vê que cada um traz o seu drama, cada um traz a sua história, cada um tem o seu problema, e resolve do modo que lhe convém. Quanto mais equilibrada é, mais sensata é a pessoa. Nós temos, por exemplo, assim, essa campanha contra o aborto, que faz com que procura transmitir para as pessoas essa tranquilidade de dizer para ela que, olha, se você não deseja ter seu filho, espere ele crescer e depois você faz uma doação para um orfanato, que outras famílias vão acolhê-lo. E aí então essa mãe vive toda a gestação, depois ela tem o seu bebê e ela doa o seu bebê, e depois ela vai viver a vida dela com os dramas que ela mesma criou, diante dessa responsabilidade que ela assumiu. Então, isso acontece de um modo muito tranquilo. Então nós achamos assim, olha, o jeito certo de fazer é dessa forma. Então ela teve essa orientação, ela teve esse pensamento. Agora nós temos outras mães que não sabem o que fazer. Aqui em São Paulo nós tivemos uma notícia há um tempo atrás de que uma pessoa estava passando perto de um lago e de repente ouviu um choro, e quando chegou lá perto era uma criança enrolada numa sacola de mercado, perto do lago, que provavelmente foi deixado ali para poder para morrer, para se afogar, sabe-se lá o que ia acontecer. Então a gente vê que nós temos ali várias e várias histórias, nós temos várias e várias situações que acabam envolvendo a nossa relação aqui no mundo material, e cada pessoa lida com esse problema de acordo com as suas possibilidades. E certamente a gente sabe que quando nós fugimos, as nossas atitudes fogem das leis naturais, que é a lei do progresso, é a lei da fraternidade, é a lei do amor. Cada vez que nós nos desviamos, né, dessas leis, isso denota claramente o nosso desequilíbrio, denota claramente o nosso distanciamento dessas leis. Nesse caso, por exemplo, pode ter havido influência espiritual, como é muito mais comum do que nós imaginamos, conforme os espíritos passam. No momento em que ela teve a intenção de fazer isso, a possibilidade dela ter recebido essa influência é muito grande. Nós pensamos o seguinte hoje, né, no caso de um assalto, por exemplo. A partir do momento em que um jovem pensa assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa e eu acho que eu vou fazer isso. No momento em que ele elabora essa intenção, ele já começa a ser alimentado. Isso mesmo, pode fazer. Né? Então, no caso dos espíritos amigos, por exemplo, eles também estão presentes, dizendo para ele, olha, é melhor você não fazer, porque isso é errado, você vai sofrer consequências sérias e tudo mais. Mas o espírito alimenta a tendência e ele acaba ouvindo aquilo que ele deseja ouvir, porque ele entra na lei de sintonia. Então a gente vê que nesse caso dificilmente a gente vai poder acusar uma pessoa, né, por ter feito algo simplesmente por uma vontade, sem considerar o desequilíbrio dela, e ao mesmo tempo dificilmente nós vamos poder culpar um espírito por um ato que nós provocamos. Os casos mais graves, no próprio Livro dos Espíritos, nós temos ali aquele capítulo que trata do suicídio. E Kardec fez uma pergunta: se por acaso alguém que vive a loucura, né, a loucura era a expressão utilizada para considerar todas as pessoas que passavam por algum tipo de distúrbio psicológico. Hoje nós temos depressão, temos ansiedade, temos transtorno do pânico, temos esquizofrenia. Então, mas naquele período a loucura dizia tudo. E Kardec perguntou então se por acaso uma pessoa que sofre de loucura e ela é induzida pelos espíritos a cometer o suicídio, se por acaso ela pode ser considerada culpada. E os espíritos respondem que não, porque ela não é dona do seu livre-arbítrio em virtude do desequilíbrio que ela sofre. Então, nesse caso, sim, ela foi induzida a cometer aquele ato, ela pode ter sido induzida. Mas no caso de uma pessoa que tem ali um mínimo de lucidez, ela faz isso por vontade própria. E aí, então, de acordo com a sua fraqueza, ela pode ser mais ou menos estimulada pelos espíritos. Com isso, ela mudou a vida dela, está presa, né? Pois é isso que nós vemos hoje, Cida, que quando nós pegamos essas pessoas
E esse é um sentimento de compaixão que eu consegui desenvolver dentro de mim quando eu vejo na televisão, ou quando eu vejo situações em que pessoas são presas, em que pessoas cometem os seus crimes e tudo mais. São pessoas que comprometem a sua encarnação inteira. Então a gente sabe, a gente estuda, né, dentro da doutrina espírita, toda a complexidade que envolve uma reencarnação. Então nós temos ali uma logística extremamente complexa, envolvendo famílias, envolvendo planejamento, envolvendo tendências que a pessoa vai desenvolver, atividades que ela se compromete a realizar, o tempo em que ela fica encarnada, todas as experiências que ela vai vivenciar, pelo menos aquelas experiências que são pré-estabelecidas, não aquela que ela vai escolher. E aí então, quando ela comete um crime, ela simplesmente joga fora tudo isso. E aí então tudo aquilo que ela fez foi descartado ou fica congelado, esperando ali aquilo que ela precisa resolver. E como eu falo para vocês, aquela velha frase, aquele velho ditado que diz que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil, essas pessoas que jogam suas vidas fora acabam passando por isso. Então a gente lembra sempre, muitas pessoas perguntam assim, mas quer dizer que estava programado na reencarnação dela fazer isso? Não, estava programado a experiência que ela ia viver. A escolha que ela ia fazer a partir dali era o que ia determinar o caminho que ela ia seguir. A partir do momento em que ela tomou essa decisão, mesmo que, por exemplo, ela cumpra a sua pena e depois fique liberta, ela vai ter uma vida muito difícil, sofrendo, por exemplo, preconceito, sofrendo discriminação, sofrendo a própria culpa que vai acompanhá-la durante muito tempo. Né? Então a gente vê assim que cada vez que uma pessoa comete um crime, ela simplesmente acaba interrompendo um ciclo evolutivo que, se ela seguisse de uma forma natural, ela conseguiria alcançar patamares bastante elevados. Mas infelizmente ela acaba atrasando tudo. Nós hoje, que seguimos na doutrina espírita, nós temos a possibilidade de fazermos uma análise bastante racional, especialmente no que diz respeito a esses crimes mais graves. Hoje nós sabemos exatamente o que é certo, o que é errado. Então, como eu falei para vocês, a gente não consegue dar saltos muito grandes tentando resolver os problemas de uma hora para outra. Mas a gente consegue gradualmente, né, como se fosse uma peneira, nós podemos dizer assim, aquela peneira em que tem ali as suas tramas um pouco mais largas, tirando aquilo que é mais grosso, depois ele vai diminuindo, até encontrarmos aquela peneira bem fininha, né, tirando ali só, separando somente aquele pó que acaba ficando. Então nós conseguimos já nos libertar daqueles erros mais graves, esses erros que são realmente comprometedores. Agora a gente vai começando a trabalhar os erros médios, depois os erros menores, até chegar uma hora em que a gente não consegue fazer isso. Nós falamos sobre esse tema na última terça-feira, estudando o livro O Céu e o livro Obras Póstumas, que Kardec falava sobre a estrada da vida, e ele falava exatamente sobre isso. Ele trouxe para nós esse exemplo de uma pessoa que cometia um crime. Então ele falou o seguinte, que nós imaginemos um ladrão e assassino. Então ele matou, roubou e fez, aconteceu. Na encarnação seguinte, depois de passar pelas suas expiações, depois de passar por suas dificuldades, ele vai voltar como um ladrão. Aí a gente pensa assim, bom, mas ele não conseguiu deixar de ser ladrão. Sim, mas ele deixou de ser o assassino. Na encarnação seguinte, ele deixa de cometer os grandes crimes de roubo. Ele só comete pequenos crimes. Então ele já não volta mais como um grande criminoso do roubo. Ele já volta um pouco menor. Na encarnação seguinte, ele já não tem mais o roubo. Mas ele alimenta ainda aquela tendência, ele tem o desejo, a vontade de fazer isso, mas a sua consciência o bloqueia. Até chegar uma hora em que ele se torna um exemplo de virtude. Então a gente vê, né, ou mesmo, né, Sandra, por que não? De repente ele volta numa condição diferente, combatendo o crime do qual ele mesmo cometeu. Né? Então ele pode fazer as suas opções. Né? Então a gente tem várias e várias situações. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo numa outra vez, falando, por exemplo, sobre médicos que praticam aborto. Podemos imaginar assim aquele profissional que se forma, faz ali o seu juramento de salvar a vida das pessoas, né? Vai saber, né, Bal, que cada um escolhe um caminho que é meio perigoso, né? Então ele começa ali a utilizar o conhecimento médico, o conhecimento científico que ele tem, não para salvar vidas, mas para destruir em nome da sua própria ambição. E aí então ele pratica vários e vários abortos e depois ele desencarna. E a gente fica imaginando o que acontece com uma pessoa como essa. Algumas histórias são relatadas para nós
chegando do plano espiritual, trazendo a história de pessoas que trabalhavam com aborto, que no momento em que elas desencarnavam, elas eram imediatamente obsediadas por aqueles que foram assassinados, né, por esse profissional, né, são médicos, são enfermeiras e tudo mais que são envolvidas nisso tudo. E aí então ela começa a ser perseguida e sofre, passa ali aquele bom tempo no plano espiritual, sofrendo essas perseguições, sofrendo a vingança de suas vítimas e tudo mais. E aí então a gente fica se perguntando qual seria a expiação adequada, a expiação ideal para que essa pessoa se redima diante das leis divinas, né, das leis de Deus. Nós pensamos assim, bom, ele vai ter que ser abortado durante várias vezes. Essa é a nossa primeira ideia, porque a gente sempre ainda tem essa ideia do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas ao contrário disso, a gente pode imaginar o seguinte, eu, por exemplo, sendo um indivíduo que praticou um ato como esse, aí eu chego no plano espiritual com toda a minha culpa, aí eu consigo me reequilibrar e eu apresento a seguinte proposta: eu quero voltar a reencarnar como médico, mas eu quero reencarnar na África, onde eu posso ajudar as tantas e tantas crianças que passam fome. E a gente pensa assim, qual seria a pena mais produtiva para ele? Que ele fosse abortado tantas e quantas vezes ele praticou esse ato, ou que ele salvasse a vida de tantas quantas crianças ele puder, crianças que passam fome, crianças que sofrem doença. Então a gente vê que as leis de Deus, ela oferece para nós oportunidade, não para punição, mas são oportunidades sempre para fazer com que o espírito cresça, com que o espírito se eleve, com que ele se reestruture da forma mais produtiva possível. Sempre vendo o progresso, nunca vendo a punição, porque a punição por si só, ela é um atraso. Mas as oportunidades que surgem de redenção, elas sempre são mais produtivas. Então o mundo espiritual, nas leis de Deus, ela tem uma matemática muito diferente da nossa. A gente compensa aquilo que é positivo com aquilo que é negativo. As leis de Deus, ela oferece uma equação mais complexa, sempre nos levando caminhos para poder reestruturar o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos valores. Por isso, então, a gente começa a observar essa mãe, por exemplo, que hoje praticou esse ato. A gente não sabe qual é a história do seu passado e a gente não sabe também qual vai ser a sua história futura. A gente não sabe quem são as pessoas envolvidas. A gente vê os crimes que acontecem, né, de crianças que são assassinadas, como aconteceu aqui em São Paulo recentemente, como já aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu naquela boate lá no Rio Grande do Sul, como acontece em tudo quanto é lugar. Então a nossa visão é a seguinte: não importa qual seja o tipo de crime que alguém cometa, essa pessoa vai ter muito mais facilidade de se redimir se ela for tratada com amor. Tratada com amor não significa que ela tenha que se isentar das responsabilidades das leis civis que regem o nosso mundo. Se ela praticou, se ela criou um sequestro e tudo mais, ela vai responder dentro do nosso Código Penal. E esse Código Penal vai fazer com que ela responda por aquilo que ela fez. Sofra as consequências disso tudo. Mas quando nós falamos das leis morais, quem somos nós para aplicar uma lei moral? Qual exatamente é a intensidade ou a solidez dos nossos valores para a gente poder apontar e acusar aquela pessoa dizendo que ela estava errada? Como Jesus dizia na sua época, né, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Jesus não falava assim, ó, quem pecou muito ou quem pecou pouco. Ele simplesmente falou, quem nunca pecou. Ou seja, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, nesse caso, ela cometeu um erro, cometeu. Ela vai sofrer as consequências disso? Vai sofrer sim. Mas não cabe a nós sermos os juízes e sermos, da mesma forma, os carrascos que vão levá-la à punição suprema. A Cindizinha colocou no livro Nossos Filhos São Espíritos, tem um caso de um espírito que cometeu vários abortos numa existência e na seguinte nasceu como a irmã mais velha que teve que assumir o cuidado dos irmãos em função do desencarne precoce dos pais. Os irmãos eram, na verdade, os espíritos que ela havia abortado no passado, né? E o detalhe que a gente vê também, Cindizinha, é que nesse caso, muitas vezes essa relação ela é alimentada por uma antipatia que eles não conhecem. Uma antipatia muito grande. Então são aqueles irmãos que vivem em conflito, são aqueles irmãos que têm dificuldade, são aquelas pessoas que sofrem uma reprovação sem terem feito nada de especial, nada de claro.
Né? Então exatamente assim que a gente começa a observar. É tudo muito bem equacionado no plano espiritual, levando em consideração elementos que nós sequer imaginamos. Elementos que nós ainda não conseguimos compreender. Por isso, sim, a gente tem que ter sempre um cuidado especial em fazer essa análise. Né? Essa irmã, por exemplo, da criança, que simulou, dessa mulher que simulou o sequestro, ela se comprometeu muito. Né? E esse comprometimento dela vai fazer com que ela sofra as consequências. Que nós, então, ofereçamos a ela condições, pelo menos através das nossas orações, através das nossas vibrações, para que ela consiga se reestruturar o mais rapidamente possível. Porque nós também já cometemos os nossos erros e precisamos também da mesma compaixão. A Miriam colocou, né, tem questões que já começamos a reparar aqui mesmo, logo após o erro, sim. Né? Tem até um texto muito interessante, que ele foi respondido, para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, lembrando isso que a Miriam colocou agora, o Dr. Herman, né, que é um espírito, um dos orientadores dos trabalhos do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, durante uma entrevista que foi feita com ele a respeito do aborto, né, ou melhor, entrevistaram o médium da casa, e esse médium trouxe esse depoimento feito pelo Dr. Herman. E aí então perguntaram o seguinte: uma mulher que pratica o aborto, ela tem condições de se reequilibrar depois de ter praticado aquele ato? E a resposta dele foi o seguinte, que imediatamente após o aborto, ela pode costurar, ele usou essa expressão entre aspas, né, costurar o seu perispírito com a lei do amor, a partir do momento em que ela começa a modificar as suas decisões e tomar, né, e fazer escolhas que são feitas baseadas no amor, de uma forma produtiva. Então, na mesma encarnação, essa mulher já tem a oportunidade de se redimir do que ela fez. Então, nós ainda temos essa visão de que toda vez que você comete um erro, na encarnação seguinte você vai sofrer, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer acontecer. Só que, na verdade, não. Como diz Joana de Ângeles, cada vez que nós jogamos uma pedra para cima, essa pedra vai voltar e vai nos atingir. Mas cada vez que você joga uma pedra para cima e você abre o guarda-chuva da caridade, o impacto dessa pedra diminui. Então, muito mais do que o arrependimento, né, Balk? A gente começa com o arrependimento, que significa que é o reconhecimento do erro. E a partir do reconhecimento do erro, você começa a trabalhar em nome da reparação. Então tudo vai acontecer nesse processo, dentro desse processo natural, em velocidade maior ou menor, de acordo com aquilo que o espírito fez, de acordo com a sua motivação, de acordo com a sua tendência. Então é sempre dessa forma que a gente tem que pensar, né? E esse assunto é um assunto que demanda para nós um esforço filosófico tremendo, porque nós estamos falando de situações em que nós vemos apenas aquilo que é mostrado para nós. Alguém cometeu um ato e nós nos revoltamos contra esse ato. Mas o fato dela ter praticado aquilo, né, o ato dela em si, ele teve uma história pregressa e vai ter uma história futura, como eu falei para vocês. E como nós não conhecemos nenhuma e outra, nós fazemos o julgamento apenas em cima daquilo que aconteceu naquele momento. Então nós somos imediatistas, nós temos uma visão limitada em cima daquela situação. Né? Então temos que ir com calma. Tem um filme interessante que conta a história, eu me esqueci até o nome do filme, é um filme antigo já que eu assisti, mas a frase que mais me marcou, eu mal lembro a história do filme, mas o fato em si me marcou bastante. Era uma história de alguns militares que viviam no Vietnã, durante aquele período da guerra, né, que aconteceu ali na década de 60 para a década de 70, então até 73 mais ou menos ali, né? Então, durante aquela guerra do Vietnã, conta a história de um sargento do exército americano que vivia naquela região em virtude do conflito, e ele então se casou, ele tinha a esposa dele, tinha um filhinho, e aconteceu que o filho dele foi morto por um assassino. Né? E no momento em que ele acabou vendo aquele ato, né, ou sabendo daquele ato, ele ficou completamente revoltado, que é natural, queria vingança e tudo mais, e ele acabou encontrando com um monge budista que vivia naquela região. E aí então ele começou a conversar, desabafar com esse monge. E esse religioso trouxe para ele um ensinamento muito marcante
Claro que naquele momento a pessoa não escuta direito porque ela ainda se encontra no calor das emoções e tudo mais e deseja colocar aquilo para fora, mas a resposta do monge foi assim: nós devemos perdoar o criminoso, porque a criança que foi morta, ela foi imediatamente acolhida pelos amigos espirituais. Ele falava mais ou menos com essas palavras. Então ela foi acolhida, né, a dor que ela sofreu foi anestesiada, e ela vai dar continuidade na sua evolução. Mas aquele que praticou o ato se lançou num abismo de sofrimento muito grande, e ele não vai conseguir sair de lá sem ajuda. E muitas vezes nós também estivemos naquele abismo e alguém estendeu a mão para nos puxar de lá. Então, quando nós vemos um crime acontecendo, aquele que é inocente, ele provavelmente aprendeu alguma coisa com aquilo, de acordo com as experiências que ele viveria, e certamente foi acolhido também. Mas aquele que praticou o ato deliberadamente, e a gente lembra sempre que aquele que reencarna, ele não reencarna com a proposta de ser um assassino, mas ele reencarna vivendo uma experiência em que em determinado momento ele vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que decidir se ele pratica o ato ou não. Então ele sofre essa influência. Nós temos uma passagem no livro O Céu e o Inferno, no capítulo que trata dos criminosos arrependidos. Né? Exato, Balk, né? Então, nos criminosos arrependidos, Kardec faz entrevista ali com um rapaz que praticou um latrocínio. Ele roubou uma família e depois assassinou e roubou, né? E ali então ele contava o drama dele, que o maior desespero que ele sofria no plano espiritual era ser acompanhado pela visão de suas vítimas, que já tinha perdoado, mas que para ele era uma tortura assim insuportável. Porque as pessoas olhavam para ele com aquele sentimento de compaixão e ele sentia uma dor maior ainda. Muitas vezes, para esses criminosos, eles serem atacados por suas vítimas é menos doloroso do que ser olhado com compaixão. Porque se ele é atacado, ele consegue se defender. Ele se revolta, ele tenta revidar e tudo mais. Agora, quando ele é olhado com compaixão, ele fica completamente paralisado e aquilo parece que são agulhas que entram no seu corpo. E aí então Kardec faz uma entrevista com ele dizendo que, ou melhor, faz uma entrevista com São Luís a respeito desse espírito, perguntando um pouquinho sobre a história dele. Aí São Luís disse que ele tinha vindo de um mundo inferior, que a sua experiência seria viver nesse mundo novo, nesse mundo já de provas e expiações, esse mundo mais elevado. E aí então ele fez uma escolha de viver uma experiência, uma prova, que estava acima da sua capacidade de superação. E aí então ele viveu num mundo como o nosso, ele escolheu viver entre criminosos para que pudesse crescer, para que pudesse se elevar, alguma coisa assim, e em vez dele conseguir vencer aquela prova, ele acabou sucumbindo a ela. Então a gente vê que a fraqueza de caráter desse espírito que queria viver uma determinada experiência acabou sendo voltada contra ele. E para ele era necessário, já que ele tinha essa ambição, então foi concedida a ele essa experiência que ele fracassou. Né? A Miriam colocou, né, quantas vezes nos igualamos em sentimentos de ódio, ao desejar o mal a esses irmãos criminosos, pessoas que assassinam os assassinos, mas acham que é nesse caso um justo, né? O interessante também, né, Miriam, a gente vê na televisão pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente pensa exatamente isso, né? Qual é exatamente ali o conteúdo moral dessas pessoas depois de praticarem esse ato? A gente vê na televisão aqueles criminosos que são levados a julgamento nos tribunais, nos fóruns das grandes cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos aquele caso da família Nardoni, né, aquela criança que foi jogada do edifício e tudo mais. E eu me lembro que quando essas pessoas os pais foram levados, no caso o pai e a mãe adotiva, foram levados ao fórum aqui de São Paulo para serem julgados, no momento da saída eles se encontravam no carro da polícia e as pessoas lá fora estavam dando murro no carro, chutando o carro para poder agredir essas pessoas. E se por acaso elas fossem lançadas na rua, elas seriam provavelmente assassinadas pela violência que aparecia ali. E no fim das contas a gente pergunta, né? Diante das nossas leis, quem seriam os criminosos ali? Aqueles que praticaram atos por uma determinada motivação ou aqueles que praticaram um ato motivados pela vingança? Então, o nosso mundo ele se encontra ainda muito... As referências do nosso mundo são referências bastante desencontradas, são referências bastante nebulosas.
né? Porque quando nós falamos em justiça, a nossa justiça ela parte da lei do amor. Mas quando nós falamos sobre crimes em que a lei do amor não se aplicou, aí nós encontramos uma outra forma de encontrar justiça. Mesmo que nós tenhamos a nossa justiça elaborada dentro de códigos, dentro de leis e tudo mais, as pessoas ainda têm a intenção de fazer isso com as próprias mãos. É aquele estado primitivo que nós temos. Ao mesmo tempo que você comete um crime motivado pelo instinto, você pratica a vingança também motivado pelo instinto, né? O Armando colocou, nem no meio dos acusadores estão religiosos como evangélicos, católicos, pode procurar algum ateu nesse meio, acho difícil encontrar. É a questão passional, né, Armando? Quando a gente fala em paixão e quando a gente fala em instinto, todos os nossos princípios ficam em segundo plano, né? Porque você racionalmente, quando está tudo calmo, a gente pensa, a gente elabora, a gente analisa, toma as decisões corretas, mas no calor das emoções, isso tudo acaba ficando superado. E conosco é a mesma coisa. Todos nós falamos sempre sermos espíritas, que nós somos mais espiritualizados, que nós temos ali o sentimento do perdão, mas no momento em que a coisa acontece, né? Pois é, mas racionalmente a gente pensa dessa forma. Mas como eu falei para vocês, no calor das emoções, todos os valores, tudo aquilo que nós aprendemos acaba ficando em segundo plano, né? Infelizmente as religiões hoje elas trazem uma outra proposta existencial e não aquela proposta ideal de transformar o ser humano, mas tenta oferecer para ele uma forma dele não sofrer. Infelizmente as religiões têm oferecido isso, né? Então você vai entrar para a minha religião para que você não sofra. Essa é a ideia. Enquanto que as religiões você vai conhecer agora uma nova filosofia que vai te transformar interiormente e vai te conduzir, né, com mais intensidade em direção a Deus. O dia que as religiões todas, de modo geral, entenderem, compreenderem essa ideia, inclusive dentro do próprio Espiritismo, aí tudo vai se transformar. A Andréa colocou para nós aqui, mudando um pouquinho de assunto, as tatuagens têm algum reflexo negativo para o espírito nessa ou entre encarnações? Pergunta da Gia. Gia tá aí? Então manda um beijo para ela. Pergunta bem interessante, né? Porque, de um modo geral, as religiões hoje... As religiões não, né? Ah, tá aí sim? Então beijo para ela. As tatuagens, elas simbolizaram durante um certo tempo um sinal de rebeldia diante da sociedade. Então as pessoas se tatuavam, as pessoas começavam a beber, começavam a usar drogas, a fumar e tudo mais, para poder mostrar uma rebeldia contra a sociedade. Mas analisando as tatuagens inicialmente, saindo um pouquinho dessa questão da rebeldia, a gente lembra que usar tatuagem é algo milenar. Nós temos tribos, por exemplo, que usam tatuagens como símbolos religiosos. Usam, por exemplo, furar a orelha, furar o nariz. A gente já viu isso aqui no Brasil, junto às nossas tribos indígenas, na Polinésia, por exemplo, lá perto da Austrália, as tatuagens são símbolos tribais, né? Então, a tatuagem, o que ela representa para nós, na verdade, é um sentimento de coletividade, de você fazer parte de um grupo. E agora, quando nós falamos em tatuagens feitas por pessoas, por jovens de um modo geral, elas vão exteriorizar aquilo que você sente. Então, como eu sempre falo, a Vaninha, por exemplo, tem ali uma tatuagem na perna com 4 flores e cada flor representando um filhinho dela. Então a gente pergunta assim, o que existe de maldade no coração da Vaninha fazendo uma tatuagem lembrando dos filhos? São coraçõezinhos, não são flores, né? Então, o que significa para ela esses corações? Então, na verdade, uma tatuagem, ela vai demonstrar aquilo que você sente. E o compromisso que um espírito vai ter no mundo espiritual, um compromisso negativo, é exatamente por aquilo que ele sente. Se eu sou uma pessoa rebelde e eu desenho uma caveira no meu braço, e essa caveira representa a morte, representa a revolta, representa a agressividade, não é a tatuagem que vai me trazer o prejuízo, porque a tatuagem é simplesmente um desenho. Na verdade, o que vai provocar em mim algo negativo é o sentimento que me motivou a fazer aquilo. Hoje nós temos pessoas que apresentam tatuagens do corpo todo, vocês já devem ter visto isso, né? Não faz isso não, Sandra, vai te comprometer, menina. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que são recordistas mundiais
em tatuagens. O corpo todo, até mesmo dentro dos olhos, a pessoa se tatua. A pergunta é, o que isso traz de negativo para ela? Absolutamente nada, se ela tem sentimentos puros. Muitas vezes ela pode gostar de arte, então ela fica marcada no seu corpo físico, mas interiormente isso não traz para ela nenhum comprometimento. Então, qualquer coisa que nós pensarmos no compromisso, em alguma coisa que afeta o espírito, a gente sempre pensa no que ela traz dentro do seu coração, não aquilo que ela demonstra no seu corpo físico. Porque, do contrário, a gente sempre vai acreditar que aquilo que existe de fora, aquilo que existe de exterior, é muito mais importante do que o próprio espírito. Porque o espírito não é o corpo. Aí vai perguntar assim, mas no plano espiritual, ele continua com as tatuagens? Se ele pensar que as tatuagens existem, certamente que sim. Porque uma pessoa, por exemplo, que ela sofre... Quer ver uma ideia, uma história, uma ideia interessante? Imaginemos alguém que é careca, gordo e banguelo. E usa aqueles óculos de fundo de garrafa porque tem uma visão difícil. Se ele chega no plano espiritual se vendo dessa forma, ele vai ter dificuldade para enxergar, ele vai ser obeso, vai ser careca e não vai ter os dentes. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Já está querendo fazer gracinha, né? Estou vendo. Né? Então, assim, nós somos aquilo que nós pensamos. Se por acaso alguém sofre um acidente e sofrer uma mutilação, perder uma perna, perder um braço, alguma parte do corpo, tem uma cicatriz, alguma coisa assim, chegando no mundo espiritual, ele vai se ver daquela forma. E é exatamente aquilo que ele se vê, e é o que ele vai conseguir, através do poder do seu pensamento, moldar o seu corpo perispiritual para trazer aquilo que ele tem. Então, durante muito tempo, foi colocado essas ideias de que o exterior é o que vai demonstrar o que a pessoa é. Muitas vezes nós temos pessoas que são tatuadas, que chegam no plano espiritual, irradiando uma luz de amor, uma luz de bondade tão grande, que é capaz de ofuscar os nossos olhos. Porque a tatuagem para ela representa uma arte. Não representa um sinal de rebeldia. Enquanto que outras pessoas chegam no plano espiritual sem qualquer marca no seu corpo físico, e passa por processos extremamente perturbadores, porque dentro dela ela tem ali todas aquelas máculas, tem todas aquelas sujeiras, todas aquelas imperfeições, e vai provocando nela o sofrimento. Então não é nada exterior que vai fazer com que o espírito sofra ou deixe de sofrer. O que vai fazer com que ele sofra é aquilo que ele traz dentro dele, no seu íntimo. Agora nós temos assim, algumas religiões, principalmente essas que são um pouco mais radicais, elas acabam trazendo essa ideia de que toda tatuagem representa um símbolo do diabo. Porque uma pessoa de Deus não faz isso, porque uma pessoa de Deus não atinge o seu corpo e coisa e tal. É uma interpretação que eles fazem. E essa interpretação, né, acaba sendo equivocada. E o interessante, só para a gente poder pensar, a parte interessante, se eu falar assim, bebida alcoólica, o que nós pensamos da bebida alcoólica? Porque é algo destrutivo, porque é algo que perturba o espírito, mas no momento da comunhão, as pessoas tomam vinho. E a gente pensa assim, peraí, então tem coisa errada. Então, pensemos sempre assim, é o pensamento, o sentimento e os valores que vão determinar o que a pessoa será no seu futuro espiritual, não aquilo que existe no seu corpo físico. É simplesmente assim. Agora, quando se fala em fazer uma tatuagem, por exemplo, né, que a Andréa falou que a gente já ficou com o rabinho abanando lá, é importante lembrar sempre que toda vez que a gente faz uma marca no seu corpo físico, no nosso corpo físico, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver, nós podemos nos arrepender. Porque fazer uma coisa quando nós temos 14, 15 anos de idade é uma coisa. Quando chegar nos 40 anos de idade é outra coisa. A pele envelhecida, os nossos pensamentos se modificaram, e assim a coisa vai se modificando. Né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Os cuidados de higiene. Né? Um dia minha sobrinha apareceu aqui em casa, ela tava, né, eu falei para ela assim, olha, você não vai fazer nada no seu corpo antes de você completar a sua maioridade. Ela, não, tá bom, tá bom, tá bom. De repente, com 17 anos, a bendita me aparece com piercing no umbigo. E ela chegou toda animada, olha o que eu fiz. Para não deixar ela chocada, eu falei assim, ah, tá, que bonitinho. Né? Sabe aquele sorriso? Só metade da boca estava sorrindo, a outra não estava, né? Eu falei, ah, tá, que legal. Aí depois ela veio conversar comigo, olha, quero fazer uma tatuagem de borboleta no meu pé. Eu falei, então vem cá, vamos assistir um documentário sobre tatuagens.
né? Aí a gente conversou, explicou onde você vai, com quem você vai e tal, e apareceu a tal das borboletas no pezinho dela. Eu falei, chega, né? Ela falou, não, agora chega. De repente ela me aparece com 4 brincos na orelha. Eu falei, pronto, o que mais que você vai fazer? Daqui a pouco você está desenhando uma caveira no seu braço também, né? Ela falou, não, agora chega, agora tá bom. Eu falei, então tá bom mesmo, né? Não vai ficar se marcando para que depois no futuro você se arrependa. Porque depois não tem volta. Uma tatuagem que você faça, um furo que você faça, isso depois não tem volta. Então toma cuidado com o que você faça, né? A Miriam colocou, nessa semana saiu uma pesquisa que diz que a cada 3 pessoas, uma se arrepende de ter feito tatuagem. E as mulheres são a maioria, né? Pois é. Né? Cindizinha colocou que é definitivo demais para o meu gosto, né? Eu enjoo, né? Um par de brinco que dirá uma tatuagem, né? E eu acho até bonita a tatuagem, sabe, Cindizinha? Eu acho legal assim, essas pessoas que usam aquelas tatuagens discretas, aquelas tatuagens bonitas, mas eu não conseguiria fazer em mim. Eu não me vejo fazendo tatuagem, eu não consigo ver meu corpo físico marcado por alguma coisa. Mas tem gente que gosta, né? Então que fique, quem gosta, que faça, né? André colocou, a Sofia quer fazer mais 3 furos na orelha. Estou bem arrumada, né? Pois é. Podia ser pior, podia ser 4, André. Se são só 3, tá bom. Né? Então cada pessoa tem um gosto diferente. É assim que a gente tem que pensar e sempre pensar que aquilo que nós fazemos contra nós mesmos, de uma forma negativa, vai ser um prejuízo. Né? Mas é muito mais preocupante aquilo que nós trazemos dentro de nós. O sentimento que nós alimentamos, os valores que nós temos, é isso que vai determinar. Nós temos muitas pessoas tatuadas que vivem o tempo todo fazendo caridade. E temos pessoas com seu corpo perfeito que não é capaz de levantar um braço em direção a uma pessoa que precisa. Então pensemos naquilo que tem de dentro, não aquilo que vem de fora. A Vaninha colocou aqui, minha filha mais velha me perturbou para deixá-la fazer uma tatuagem e piercing quando eu era mais nova. Né? Eu disse que só que quando fosse maior de idade eu pudesse decidir por ela. Acabou fazendo com quase 20, né? O que ela mais queria era fazer antes de ser maior. Né? Pois é, era o sentimento de rebeldia. Né? Eu quero fazer como menor de idade, coisa e tal. Né? Então é assim que temos que pensar. O que mais aqui que a gente tem? Deu para entender, Gi? Tudo certo agora? Era isso que você queria ouvir? É esse apoio do tio que você queria para fazer a sua tatuagem? Vamos lá então. O que mais, pessoal? Ah, tá feliz, né? Então tá bom. Mas vocês sabem que durante um certo tempo, André, a Gi também, durante um certo tempo houve essa história de nós falarmos em concentrações de espíritos no plano espiritual de acordo com suas tendências. E os nomes são dos mais fantasiosos, né? Mas assim, quando a gente fala sobre concentração, a gente sabe que todo mundo se afiniza por sentimentos e tendências. Aqui em São Paulo, no centro da cidade, tem um local chamado Galeria do Rock, que eu tenho certeza que a Gi ia entrar em delírio. Né? Ela ia ficar assim, êxtase naquele lugar, porque tem lojas, roupas, tatuagens, músicas e coisa e tal. Nessa Galeria do Rock, quando você vai até lá, você encontra pessoas, não é uma palavra que eu gosto, mas eu acho que é a mais adequada, a gente encontra tribos de tudo quanto é jeito. Colocou, né, Miriam? Tá certo. Então a gente encontra tribos de tudo quanto é jeito. Então você encontra lá os roqueiros, você encontra ali os... antigamente tinha os darks, né, que hoje são os emos. Nós encontramos ali as pessoas que são os skatistas, cada um fazendo ali cada um buscando ali uma preferência. Então a gente fica pensando assim, que as pessoas vão se juntando, né, pelos interesses que elas têm. No plano espiritual é a mesma coisa. No plano espiritual as pessoas se juntam por aquilo que elas gostam. Eu espero chegar no plano espiritual quando eu desencarnar e encontrar um monte de corintiano comemorando lá, entendeu? Corintiano que gosta de rock, aquela coisa toda. Eu espero encontrar essa minha patota por lá para a gente poder conversar e fazer o bem de preferência. Mas as pessoas que se encontram também em perturbação acabam se encontrando. Então houve uma época em que a palavra vale disso, vale daquilo, porque o vale, a gente lembra, é sempre algo que fica entre 2 montanhas, 2 morros, alguma coisa assim. Então essas pessoas se concentravam nesses vales. E aí começaram a surgir, por exemplo, o Vale dos Suicidas, Vale dos Tatuados, Vale das Insaciáveis. Teve um livro que eu li que falava sobre mulheres que tinham compulsão sexual.
e se juntavam com outros espíritos e viviam essas experiências perturbadoras do sexo desequilibrado. Então, independente do nome, nós podemos entender que, de fato, esses espíritos se concentram. De fato, esses espíritos acabam se juntando para que possam compartilhar, e acaba sendo quase que de uma forma inconsciente. Então essa história do Vale dos Tatuados surgiu, eu não sei onde que apareceu essa história, né, que foi exatamente um equívoco muito grande, porque muitas pessoas acabavam depois sofrendo discriminação dentro do próprio centro espírita. Como é que você pode, um trabalhador espírita, se usar tatuagem? Por que você está falando isso? Porque lá no livro estava dizendo que tem o Vale dos Tatuados e coisa e tal. Quer dizer, então começa a aparecer essas fantasias e trazem um equívoco muito grande, né? Armando colocou, depois que André Luiz afirmou que o perispírito pode ser danificado até destruído, a literatura espiritualista criou não só um vale, mas sim muitos vales, como também muitas colônias. Lembrando que na Gênesis é colocado que o perispírito é indestrutível, que pode ser mesmo denso dependendo do moral do ser. O que na verdade foi colocado, né, Armando, é que não é uma destruição, mas é uma deformação. Se a gente tirar a palavra destruição e colocar deformação, a gente vai entender que isso já é coerente. Né? Por que isso tudo? Porque o espírito, quando ele foca o seu pensamento na estrutura perispiritual de uma forma desequilibrada, certamente ele sofre consequências disso. Então, o equilíbrio que a pessoa adquire mentalmente é um equilíbrio que se reflete no seu corpo perispiritual. E o desequilíbrio se reflete da mesma forma. Então, nós temos ali pessoas, por exemplo, que basta a gente lembrar que no caso de alguém que desencarna e fica durante muito tempo ligado ao seu corpo físico, em virtude do seu apego, em virtude do seu interesse em ficar no corpo físico, o seu corpo em decomposição naturalmente vai se refletir no seu pensamento. E ele vai adquirindo aquela mesma aparência desses filmes de zumbis que nós vemos hoje, essas aparências cadavéricas, essa aparência de apodrecimento e tudo mais. Nós vamos encontrar a mesma coisa no plano espiritual. Porque o espírito, vendo o seu corpo físico adquirir aquela aparência, ele acaba também assumindo esse modo de pensar. Por isso, então, o que André Luiz quis colocar para nós é que ele pode ser danificado no sentido de deformado, não no sentido de ser destruído, né? Mas essa deformação ela é real. Tanto é assim que o próprio Kardec já trouxe para nós vários depoimentos de espíritos que traziam cicatrizes pelo fato de terem sofrido uma guilhotina, né? Terem sido guilhotinados. Então ele traz tudo isso pelo fato dele plasmar, que é uma palavra que talvez seja mais adequada, né? Ele plasma isso no seu corpo perispiritual e reflete aquilo que ele pensa, né? Então, essa que é a palavra. Muitas vezes, Armando, por uma falta de uma palavra adequada, acaba utilizando uma palavra e as pessoas pegam ao pé da letra e acabam depois interpretando equivocadamente. Então a gente coloca deformado, acaba sendo modificado para o bem ou para o mal. Porque da mesma forma que alguém, por exemplo, vamos imaginar uma história rápida para contar para vocês. Beijo, Ju, parabéns para você, querida, a gente já se fala. Para a gente poder ter uma ideia, foi colocado pela própria Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela foi uma das grandes médiums que nos ajudou, né, na elaboração da doutrina espírita nos últimos tempos, através dos estudos de Kardec. A Dona Ivone ela falava sobre os suicidas. Né? Então ela era digamos assim, uma grande conhecedora da condição dos suicidas, não pelo fato dela ter sido suicida, mas por ela ter dedicado grande parte da sua vida estudando o suicídio, né? E aí então ela comentava o seguinte, que o pior suicídio que tem é aquele em que a pessoa se joga na frente de um trem. E aí então, por que isso tudo? Porque a lesão física que o espírito sofre, sendo quase que mutilado, sendo quase que esquartejado pela composição, né, que o atropelou, traz um grande comprometimento para o perispírito. Porque o espírito vive aquilo que o seu corpo físico viveu em virtude da sua ligação muito íntima. Então todos os suicídios são extremamente dramáticos. Mas no caso de uma locomotiva, por exemplo, é o pior. E nós tivemos um caso de um depoimento de um trabalhador espírita que ele trabalhava como, nós podemos dizer, como doutrinador ou como orientador espiritual.
né? Então ele trabalhava no centro espírita, no trabalho de desobsessão e no trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. E aí então um espírito se manifestou numa reunião mediúnica através da incorporação e ele não conseguia falar. Ele simplesmente fazia sons, né, produzia ali sons, gemidos de dor, gemidos de sofrimento, e ele não conseguia, ele simplesmente ficava incorporado. Depois de um tempo ele ia embora, pouco tempo depois ele voltava a comparecer naquela reunião, depois ele não conseguia fazer muita coisa, depois numa outra vez ele já conseguia psicografar, depois numa outra vez ele já conseguia se expressar de uma forma mais clara, depois ele conseguiu falar. Cada vez que ele comparecia nesse centro espírita, através da incorporação, o fato dele ter o choque anímico, que é o contato com o perispírito do médium, o ajudava a recompor o seu perispírito, pelo fato dele ter sofrido aquela perturbação ou toda aquela deformação em virtude do acidente ou em virtude do ato que ele praticou. Então a gente vê que afeta sem dúvida nenhuma o perispírito. O perispírito precisa de uma regeneração ou de uma reconstituição, e normalmente os espíritos utilizam os encarnados para ajudar nessa recomposição, porque cada vez que ele se aproxima do médium e ele começa então a entrar em sintonia com o pensamento do médium e tudo mais, ele começa então a se reorganizar. Por isso então a gente lembra sempre que o perispírito, o fato dele ser constituído de um fluido, ele é muito volátil, ele é muito maleável, ele é muito plástico. E o pensamento ele é muito poderoso. Então a gente pode pensar o seguinte, que o perispírito ele é muito mais sutil do que a força do pensamento. Um pensamento perturbador vai afetar o perispírito. A partir do momento em que o pensamento começa a se reorganizar, o perispírito também começa a se reorganizar. Então é dessa forma que a gente pensa. A deformação é em virtude da intensidade do pensamento do espírito. É nesse sentido que a gente tem que pensar. O que mais, pessoal, que a gente pode colocar? Já temos ainda 10 minutos. Tudo certo até aí? Aquilo que vocês perguntaram, está tudo em ordem? Vamos lá? Tá, quem morre dormindo? A Marcele perguntou uma pergunta bem interessante. O escritor Richard Simonetti, no livro que ele escreveu, Quem Tem Medo da Morte, ele falava exatamente sobre isso, as várias formas de desencarne. E quando eu falava sobre desencarnar dormindo, é muito comum as pessoas olharem e falar assim, poxa vida, ele dormiu com aquela aparência serena, ele desencarnou como se fosse um passarinho e coisa e tal. Isso porque as pessoas estão avaliando, né, daquilo que estão avaliando a aparência física da pessoa, mas nós não sabemos qual é exatamente a condição espiritual daquela pessoa. Então, para desencarnar, basta estar vivo. Não precisa nem estar acordado e não precisa nem estar dormindo. Basta estar vivo, né? A gente sabe disso. E nós temos patologias, como no caso, por exemplo, doenças cardíacas, que acabam afetando as pessoas durante o sono. E elas desencarnam. O que vai determinar a sua condição no plano espiritual é exatamente aquilo que ela viveu. Conforme lembra para nós Raul Teixeira, se baseando no ditado popular, ele diz, tal vida, tal morte. E por essa escolha, por esse tipo de situação, significa que aquilo que eu vivi durante toda a minha vida vai refletir de imediato no momento em que eu retorno ao plano espiritual, independente da forma como eu fui para lá. Então, se eu fui com problema do coração, se eu fui por um acidente, se eu fui por uma outra doença qualquer, não importa. O que importa é que eu cheguei no plano espiritual e eu vou levar aquilo que eu construí. Nós tivemos um caso de uma amiga nossa, que ela tinha uma doença degenerativa, ela já tinha ali por volta dos seus 27, 30 anos de idade, e ela dormia com a mãe, porque era uma doença meio grave que ela tinha. E aí então, durante a noite, ela veio desencarnar, a mãe despertou, encontrou a filha do lado, já estava desencarnada, e aí então veio aquela preocupação, né? O que aconteceu, por que isso, aquilo, tudo, vai chamar a polícia para poder fazer a verificação, chama o ML, vem toda aquela perturbação, aquele desgaste natural que a família acaba sofrendo, né? Mas a pergunta é, como ela viveu em vida?
Como foi? Quais foram as suas ações? Quais foram as suas escolhas? Quais foram as suas decisões? Né? Então, é isso que a gente tem que determinar nesse caso. Rapidinho ali, a Gi perguntou, né, se escolhemos o nosso nome antes de nascer. Você sabe que tem uma coisa interessante, Gi? Que nós tivemos o caso de uma criança que ia nascer num grupo de amigos, e através da mediunidade os pais já sabiam que essa criança viria. E aí então ela disse o seguinte: eu quero me chamar tal. Era uma criança assim meio rebelde, coisa e tal. Aí os pais, tendo já esse conhecimento, né, falou assim: você quer se chamar tal, mas você vai se chamar de outro nome. E deu outro nome para ela. Então essa questão do nome, na verdade, muitas vezes é um acerto que os espíritos fazem, conversando entre si, através da comunicação espiritual. Muitas vezes o espírito é indiferente se eu vou ter esse nome ou se eu vou ter outro nome. Muitas vezes o espírito conversa com os pais sobre aquilo que precisa ser feito para a sua educação. Então, a gente pensa assim que os pais só conhecem os filhos depois do nascimento. Na verdade, antes do nascimento, muita coisa já foi conversada. Os filhos já falaram para os pais: olha, eu preciso muito da atenção de vocês, porque os filhos naturalmente já se encontram naquela condição de lucidez, é um espírito adulto, ele está se preparando para reencarnar. Ele não é aquela criancinha ainda, né? Então ele vai dizer assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês, eu espero que vocês me ajudem na escola, eu vou apresentar esse problema de saúde, eu vou ter que fazer tal coisa. Então eles começam a conversar e fazem os ajustes. E nessa conversa toda, por que não falar do nome? Olha, não esqueçam que eu quero me chamar Gi, hein? Aí chegou assim para Andréia, pro André: olha, Giovana é um nome bonitinho, é um nome legal e coisa e tal. E de repente a André acordou assim: minha filha vai ser Giovana, adoro esse nome. Aí a Giovana dá aquela risadinha e fala: tá vendo, eu que escolhi. Por que não? Existem esses acordos, né? Existem, né, essas ideias. Não sou não, o Sérgio. Então existem essas... Tá rindo, né? Pois é, então existem essas conversas com os espíritos que tudo pode acontecer. Mas as grandes conversas que acontecem, principalmente, é com relação aos problemas que os espíritos vão enfrentar nas suas provas. Algumas vezes é um espírito muito rebelde, é um espírito muito doente, é um espírito que precisa de uma atenção especial. Então eles conversam muito com os pais, principalmente durante o sono. Então os pais estão dormindo, aí os pais se emancipam, aí começam então a conversar sobre as questões mais difíceis que o espírito vai enfrentar. Outros espíritos amigos também, outros mentores, conversam com eles, dando aquela motivação, dando aquele estímulo, principalmente quando existem experiências difíceis que serão vividas pela família. Então por isso que a gente lembra sempre. Porque todo mundo acha assim que, olha, ele vai reencarnar, é um espírito que eu nunca vi, e eu só vi esse espírito quando eu estava encarnado, que nada, acontece o tempo todo. Somente quando o espírito começa já a entrar naquele processo de reencarnação, naquele preparo em que o espírito começa a perder um pouco de consciência daquilo que ele viveu e tudo mais, é que as comunicações ficam mais escassas, ficam mais difíceis. Né? A Ju lembrando lá em cima, né? O do meu primeiro filho, eu sonhei com ele, ele me disse: meu nome é Gabriel, né? E tá ali, o moleque ficou Gabriel. Pois é assim que funciona a coisa. Então algumas vezes pode acontecer, outras vezes não, mas isso aí é questão de detalhes. Né? Então o que antecede, na verdade, tudo aquilo que acontece antes do nascimento, é uma conversa muito profunda, uma conversa muito interessante, são acordos, são ajustes, são tratos que são feitos. Né? Muitas vezes a gente tem aqueles espíritos que são rebeldes e que têm um compromisso bastante negativo com os pais, e aí então são inimigos que estão se encontrando. Muitas vezes eles não conversam, muitas vezes existe aquela antipatia fluídica. Quem fala sobre isso é o Dr. Ricardo de Bernardi. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Gestação, Sublime Intercâmbio, e ele fala sobre os enjoos, fala sobre os irmãos gêmeos, fala sobre os gêmeos siameses. Eu tenho 2 alunas que são gêmeas, elas têm por volta de 13 anos de idade. E elas são gêmeas, vamos dizer assim, semi-idênticas. Né? Então você olha para uma, de costa, é cara de uma, focinha da outra. Né? E quando você olha de frente, você presta atenção nos detalhes, você consegue ver a diferença um pouquinho
né, um pouquinho de diferença entre elas. Mas em questão de personalidade, né, eu dou aula, eu costumo dar aula individual para meus alunos, né? Mas aí, nessa época de prova, eu acabei tendo aula com as duas, né? Como elas se provocavam, como elas brigavam na minha frente, assim, e eu tinha que ficar, passei mais tempo contendo as duas do que dando aula. Isso por quê? Porque elas tinham essa rebeldia entre elas, então eu percebia que uma tinha um temperamento mais forte, outra um pouco mais dócil, mas entre elas o tempo todo se provocando. Não, porque eu sou mais inteligente que você, porque você é mais burra, porque você é mais isso. Então a gente começa a perceber o quê? Que tem aqueles irmãos gêmeos que se amam profundamente. E tem aqueles irmãos gêmeos que brigam o tempo todo. Né? Então isso significa o quê? Que os espíritos vão se juntando, trazendo uma bagagem, né? Trazendo uma história do passado que vai se combinar. Né? Psicólogo nada, eu estava dando mesmo uma de toureiro mesmo ali, Silvio, não era psicólogo não. Né? Mas era assim uma briguinha saudável entre elas, né? Vamos dizer assim, não era muito grave. Mas assim, aquela provocação o tempo todo que de 1 hora de aula que eu tive, eu passei 20 minutos contendo a discussão das duas. Uma pegava a borracha, a outra mandava devolver, aí pegava o celular, a outra tomava. Então era assim uma coisa de doido, né? Mas de qualquer forma a gente começa a ver o quê? Né? Pois é, essa época da puberdade é terrível. Então o que a gente lembra sempre? Né? Que os compromissos dos espíritos se combinam com os compromissos dos pais. E é importante que tenha esse contato, esse diálogo contínuo, para que tudo seja feito da melhor forma. E aí então as coisas fluem com muita naturalidade. É aquela família tranquila, é aquela família feliz, porque antes de nascerem, todos eles conversaram detalhadamente e profundamente para poder se ajustar. E aí então as coisas fluem com mais naturalidade. Bom, a dona de mim tem gêmeas e brigam muito também, né? Pois é, dona de mim. Então sabe como é que é, né? Bom, pessoal, podemos fechar por aqui? Tá certo. Tá, infelizmente, Andréia, a gente tem o nosso tema livre na última quinta-feira de cada mês. Então o próximo tema livre que a gente vai fazer vai acontecer na semana que antecede o Natal. Vai ser na última quinta-feira antes do Natal, porque depois a gente vai entrar em recesso. Né, por causa naquelas 2 semanas, né? Mas até lá a gente está aqui aberto, né? Só vocês colocarem, né? É gravado, Sérgio. Está gravado e disponibilizado lá no YouTube, tá? Então, mas sempre que tiver dúvida, pergunta, vocês podem mandar, viu, meninas? Não tem problema nenhum, que vai ser um prazer responder para vocês aqui. É legal ter vocês aqui também, viu? E na Jovem, quando começar dezembro, na segunda semana de dezembro, a gente vai estar lá na sexta-feira à noite. Não esqueçam. Tá? Então, pessoal, fechando por aqui. Né? Pergunta difícil não, né, Miriam? Não seja sem graça, né? Então a gente fecha por aqui, pessoal. Vou passar para a Betinha, que vai fazer o encerramento para nós. Né? Os temas que vocês colocaram são temas muito bacanas. Muitas vezes a gente vê que são dúvidas simples, que elas não são conversadas, elas não são tiradas em momentos de estudos, em momentos de palestras, e elas ficam fermentando, criando essas imagens, essas fantasias, ou essas dúvidas, né, constantes na nossa cabeça. Então é importante sempre vocês colocarem, porque não tem dúvida mais, uma dúvida maior ou uma dúvida menor. Quem tem dúvida, tem dúvida. Então esses momentos assim, é um momento da gente conversar mesmo para colocar para fora, sem nenhum tipo de constrangimento, se eu tenho vergonha de perguntar. Então eu sempre falo para vocês que a pior pergunta que existe é aquela pergunta que não é feita. Né? Então toda pergunta é válida para aquele que tem dúvida, então não existe constrangimento para nenhum. Né? Eu sou médium tijolo, Sérgio. Sabe aquele médium tijolo? Então é aquele médium que não sente nada, nem cócega eu sinto. Mas vamos lá. Passando para a Betinha então. Depois a gente volta para dar os recadinhos da nossa quinta-feira. Pode